Em Pauta. Assuntos que estão em debate. Fala galera, eu sou a Ana Zanata e essa é a estreia do programa de debates Em Pauta, produção da equipe de estagiários do Media Center, o Laboratório de Comunicação da Universidade São Judas. Oi povo, eu sou a Ellen Cerqueira e vamos trazer para vocês assuntos super atuais de uma forma clara e sempre com pessoas muito especiais para discutir com a gente. E o tema de hoje está bastante em alta, infelizmente, né? Todo dia ouvimos notícias sobre assédio sexual sofrido pelas mulheres em todo o Brasil. Pois é, conforme o levantamento do Instituto Datafolha, realizado há pouco mais de 6 meses no Brasil, acontecem mais de 40 milhões de situações de assédio sexual contra mulheres a cada ano. Para entender melhor as razões de todo esse problema, nós, do Em Pauta, recebemos hoje para um debate super bacana e esclarecedor duas grandes mulheres. Isso mesmo, Ellen, duas grandes mulheres, atuantes na sociedade, militantes das causas femininas, professora universitária na área de comunicação social, Carolina Pedrosa, e a youtuber Mariana Mota, do canal Púrpura. Mulheres que lutam por seus ideais. Muito bom. Obrigada pela presença, Carolina, Mariana. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada, gente. É um prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. E também, além da presença das meninas, vai rolar uma reportagem extra mais pro final do nosso programa. O assédio está em pauta. Bom, então vamos começar. O que é assédio e como ter essa percepção de que está sofrendo o assédio? Segundo o Datafolha, 4 em cada 10 mulheres brasileiras, que dá 45% da população, relatam já ter sofrido assédio sexual. E muitos especialistas no assunto dizem que a quantidade deve ser bem maior. Só que muitas não têm coragem de contar ou não têm a percepção do que é realmente um assédio. Então, meninas, o que é assédio? O que fazer para as mulheres entenderem que estão passando por uma situação de assédio e acabar com essa ideia assim de que ser assediada faz parte do ser mulher, é algo normal? Bom, eu acho que o mais importante, talvez o que mais me preocupa, é como que a gente pode acabar com essa ideia, como você disse. Eu lembro de escutar isso na infância e eu vejo que isso ainda é reproduzido para algumas meninas de ser mulher é difícil, ser mulher é isso mesmo, putz, mulher sofre. E eu acho que o melhor caminho que a gente pode seguir é preparar as garotas para se entender como mulher e potente. E felizes em serem mulheres, capazes de falar: não, isso está me fazendo triste e eu não quero passar por isso e eu não preciso sofrer porque eu sou mulher. Então eu acho que esse é o ponto mais importante e talvez por ser educadora é o que eu mais acredito, de que a gente pode sim preparar uma geração mais, para usar uma palavra gasta, empoderada, mas uma geração mais feliz em ser mulher e mais segura de que ser mulher é ótimo e que não precisa haver sofrimento. O sofrimento não está implícito no ser mulher. Eu acho que o assédio está muito relacionado com a invasão do respeito da privacidade, dos limites que cada mulher tem. Então, muitas vezes, com esse assédio sendo naturalizado, como se ele fosse um karma a ser carregado inerente à condição de mulher, ele acaba passando despercebido e muitas vezes jogado sobre a mulher como um peso que ela deveria saber como lidar. Então, se você não se cuidou, o assédio aconteceu por uma culpa sua. E, na verdade, a educação dos meninos com relação a isso acaba ficando em segundo plano. E eu acho que é isso que deveria estar em pauta quando a gente fala de assédio. Acho importante também dizer que o assédio, ele está muito relacionado a uma questão de controle social. Quando a mulher ela se coloca como não desejante daquele contato, daquela interação, e ela é reprimida por isso, como muitas mulheres, às vezes, sei lá, não quer ficar com um homem na balada, e ele vai lá e distrata, tenta ofender, enfim, isso acaba mostrando que a mulher, ela é criada para atender ao prazer do homem, e no momento em que ela se coloca, ela é reprimida. Isso já é uma subversão por si só, né? É como se ela fosse descartada
Exato. Se ela não serve para satisfazer o prazer do homem, então ela é descartada e aí ela pode ser insultada e xingada e desrespeitada. Exatamente. Como se a mulher tivesse no mundo só para satisfazer o que o homem deseja. E né? validada Isso. pela presença, Isso. validada pelo desejo do homem. Isso é uma coisa que corre muito na nossa sociedade e às vezes de uma forma bastante sutil, mas a mulher acaba sendo validada por quanto desejo ela desperta no homem, ou por estar com um homem ao lado dela. É uma desconstrução muito difícil, porque é cultural e está nas entrelinhas, mas eu acho fundamental também, como você colocou aqui, a educação dos meninos passe por observar isso, desde mais novos, mas até os adultos, os amigos, com vários colegas, eu converso a respeito de assédio e mostrando, olha, tá vendo aquela menina que você tá chamando de feia, de tosca? Por que você tá fazendo isso? Foi porque ela não deu bola pra você? E aí perceber os caras de 30 anos se entendendo como assediadores em algum momento da vida. Também passa por essa educação dos meninos. Sim, eles muitas vezes tomam a mulher como um objeto ou como uma propriedade. Não sei se vocês já passaram por isso, mas numa festa, a ser assediada, a mulher responde com a negativa, e aí quando chega o namorado dela, o cara pede desculpa pro namorado dela, como se ela fosse uma propriedade, né? Ela não tá ali, ela é um objeto. Já passou por isso também, né? Ai, já de estar em algum lugar e querer dançar, e aí a pessoa, ao invés de te tirar pra dançar, pede autorização pro homem que tá perto de você, que pode ser namorado ou não, sabe? Fica muito evidente o quanto tá desequilibrado, parece que a mulher é posse daquele homem que tá ali perto dela. E, Exatamente. inclusive, mais no final do programa a gente vai tocar nesse Tá bom. assunto. Legal. E entrando um pouco no universo da fama, também tem muitos homens que se envolvem em casos de assédio sexual e por causa do grau de influência que eles têm, o acontecimento ganha maior visibilidade e espaço na mídia, né? Como teve o caso do ator José Maier, que ele foi acusado ano passado de ter assediado a figurinista Assu Tonani. E nesse ano, a figurinista declarou que, em momento algum, se ela pensou em ir às vias de fato jurídica, ela foi impedida por um delegado. E também tem a questão do ator Bill Cosby, que ele foi acusado de assédio por mais de 60 mulheres entre os anos de 1960 e 2000. E só agora que ele foi condenado de 3 a 10 anos de prisão por apenas um dos casos de assédio. Vocês acreditam que existe diferença, no ponto de vista penal, no tratamento dos casos envolvendo famosos que foram assediadas ou assediadores? E por que isso acontece? Eu acho que sem dúvida é uma questão talvez de classe e racial também, porque eu acredito que na sociedade a mulher ela tem um tratamento diferente por conta da questão da transversalidade. A mulher que é pobre, a mulher que é LGBT, a mulher que é negra, ela muitas vezes a dimensão dos seus direitos não é enxergada pela sociedade civil e também não pelo poder público. Então, uma mulher que acessa a delegacia da mulher, por exemplo, de madrugada, muitas delegacias não funcionam, que é os horários em que acontecem os maiores casos de violência. Quando ela precisa recorrer à delegacia que está mais próxima, muitas vezes são homens que atendem e tomam essa atitude igual a do delegado, de não levar o caso adiante. E muitas vezes existe uma questão de classe que coloca ali expressões do poder, né? Foi o chefe que cometeu isso, você vai levar isso adiante, o cara é rico, ele vai acabar com a sua vida, você tem filhos, você tem família. Quando a pessoa é famosa e o caso viraliza, perde esse controle que eles podem ter. E aí, por conta disso, acho que o tratamento acaba sendo até de uma responsabilização institucional, do tipo, isso está acontecendo, vocês não vão fazer nada? E aí a própria emissora acaba precisando se posicionar perante o público. Então, acho que ganha visibilidade e tem um tratamento diferente. Mas eu acho também que são relações de poder. Quando a gente fala de assédio, a gente está falando de uma relação de poder também. E aí, quando a gente coloca a fama nessa relação de poder, ela fica ainda mais distante. Porque aí, se é um homem famoso, além de ser homem, numa sociedade machista, ele ainda é famoso. Então, fica ainda mais complicado para a vítima se posicionar nessa relação de poder que está tão distante. Então, eu tenho certeza que influencia. Inclusive, você citou a pesquisa do Datafolha no começo, de acho que 1 em cada 4 mulheres. Eu gostaria que isso fosse verdade, mas eu tenho absoluta certeza que esse número é muito maior.
Faz sentido. Eu acho importante a gente também colocar que, assim, quando a mulher que denuncia é famosa, eu acho que existe um privilégio. Mas quando o homem denunciado é famoso, muitas vezes a gente vê um posicionamento do poder para o qual ele trabalha e aí um blackout, né? Não se fala mais no assunto. Então, vamos deixar ele na geladeira, vamos afastar, dispersar os projetos nos quais ele aparecia, não vamos reprisar uma novela que ele aparece, para que isso não seja comentado. Isso é uma forma de blindagem, né? Fica mais fácil denunciar sendo uma mulher rica ou famosa e fica mais difícil ser punido. Talvez, não sei se mais difícil, porque se ganhar muita repercussão, os próprios institutos precisam se posicionar. Mas fica uma coisa do tipo, ok, então a gente agracia essa pessoa com a distância, vai com a geladeira. Mas mesmo quando os institutos se posicionam, em geral é um posicionamento... Eu não me sinto contemplada. É um posicionamento do tipo, o Zé Maier fez isso, nossa, é verdade, foi um erro, ponto, acabou a história e segue em frente. Tem muito mais do que isso. Tem uma relação de poder ali que se ele está realizando dentro da emissora... O que a emissora está cultivando também? Vai muito além de um posicionamento de, isso não é legal. Porque aí parece também que a emissora fala, olha como somos bacanas, a gente diz que isso não é legal e ponto, a gente fez a nossa parte. E fica superficial e cumpre até um papel oposto. De falar, a gente já pediu desculpa, então tá tudo bem. A gente pronto, lavei minhas mãos. Sabe? Eu acho que cumpre um papel de pronto, aqui, ó, já agradei esse núcleo aqui, dessas pessoas que estavam brigando por causa disso e já tô bem na fita de novo. A impressão que me passa às vezes é de que muita gente pensa, se a gente levar até as últimas consequências e realmente punir como seria necessário, um monte de gente vai começar a aparecer. Isso, vai abrir caixa de Pandora, né? Então é melhor a gente abafar. Eu acho que eles pensam assim. E ela comentou da geladeira, realmente o Zé Maier tá fora de novelas. Esse ano ele foi cortado de algumas novelas por conta disso. Mas, no caso, muitas pessoas falaram da figurinista, julgaram ela por ela não ter ido adiante no caso. Falaram que ela ganhou dinheiro, falou que não era tudo mentira. Então, assim, às vezes as pessoas acabam tendo essa visão errada do caso por conta da forma que a mídia retrata. Eu acho que aí tem 2 pontos muito importantes nesse caso. Primeiro, continuar julgando a mulher, gente. É muito difícil estar numa situação... Eu já estive numa situação em que eu entrei na justiça, foi horroroso, durou alguns anos e, assim, só de lembrar me faz mal. E eu lembro que quando a advogada, a juíza, deu ali a sentença, ela olhou pra mim e falou, agora segue em frente com a sua vida, porque estava nítido que eu tinha travado naquela situação. Então, eu acho que a gente não tem que partir pro lado de julgar a mulher. Se ela não conseguiu seguir em frente ou não quis seguir em frente, eu acho que o papel tem que ser de acolhimento. E o outro por quantas décadas a gente falou que o Zé Maier era pegador, que isso era super legal, que ele era o galã, que aí ele pegava a novinha na novela e era maravilhoso isso. De repente isso está acontecendo na vida real e as pessoas estão falando, meu Deus, que horror. Ué, a gente propagou isso por tanto tempo com ele. O que você esperava? Foi cultuado, né? Gente, é uma cultura. Quando a gente fala de cultura do estupro, é isso. E eu acho que o jornalismo, às vezes, cumpre também, entre aspas, esse papel de desmoralizar a vítima quando ele deixa coisas nas entrelinhas. Por exemplo, você não vai ver jornalistas sérios, a própria emissora, falando que essa mulher é aproveitadora. Mas aí eles jogam coisas do tipo, ela nunca tinha denunciado e resolveu falar agora. Ou ela já é conhecida por ter atritos com outras pessoas. E aí vai ficar dando uma dimensão de que a pessoa não é equilibrada, de que a pessoa quer se aproveitar de uma situação. E aí, só de jogar esse tipo de informação, não sei dizer ao certo se foi o caso, mas eu cheguei a ler alguns tipos de jornalismo que se referiam assim. Só de fazer isso já dá para o público aquela impressão, uma imagem construída que reforça o preconceito, né? Sim, não deixa claro e não fala em nenhum momento, realmente sofreu assédio, né? Não expõe com essas palavras. Isso. Mas e também a questão da quantidade enorme de assédios que tem acontecido atualmente. Teve recente as questões do assédio do metrô aqui em São Paulo, na Ana Rosa e tudo mais. Então, segundo os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o número de casos de abuso sexual nos 3 primeiros meses de 2018 cresceu 9% comparado ao ano passado. E também aconteceu há umas 2 semanas uma guarda municipal que sofreu assédio dentro do metrô, e lá em Belo Horizonte. E alunas da Universidade Federal do Mato Grosso relataram casos de assédio e perseguição dentro da universidade. As alunas
da Federal de Minas Gerais denunciaram mais de 100 casos de assédio. Também teve o caso da menina que presenciou uma cena de assédio dentro do ônibus. Ela só tinha 14 anos. Ela tem só 14 anos, na verdade. E a mulher que estava sendo assediada estava totalmente coagida, uma mulher adulta. E ela se posicionou perante aquela situação. Ela enfrentou o cara, ela fez até ele descer do ônibus. O motorista, ela tentou falar com o motorista ignorou totalmente ela. Então, as mulheres tiveram que se unir dentro do ônibus para que ele pudesse sair do ônibus. Ela se posicionou ali para ajudar uma outra mulher. E o que significa tudo isso? Você diz assim, no sentido, esse crescimento de denúncias, eu acho que assim, comparando com a minha adolescência e com hoje, né? Hoje eu tô com 30 anos. A época em que o YouTube começou a aparecer, a gente ainda não falava sobre empoderamento como hoje, pelo menos não no Brasil. Era difícil, quando se falava em feminismo, era algo mais elitizado, mais acadêmico. E hoje, eu mesma já me aconteceu de utilizar vídeos de YouTubers para saber se eu estava num relacionamento abusivo ou não, para saber se o que eu estava sofrendo no trabalho era assédio ou não. Isso acaba orientando a sociedade de maneira a começar a denunciar, porque as pessoas começam a ver que o que foi naturalizado não é normal. E não é feito para ser naturalizado, mas não é normal. Com esse acesso à informação, com essa vontade de debater e quebrando esses tabus, esse silêncio, o que começa a acontecer é que pessoas como essa garota, que teve muita coragem, né, de se unir e criar ali uma situação de tirar a mulher do perigo e do abuso, essas pessoas começam a perceber que elas precisam ocupar espaços na sociedade, que a mulher, ela não deve se calar, e assim, a gente não pode nem julgar a mulher que se cala, porque sofrer um tipo de abuso é algo muito violento, né? Envolve vários tipos de invasão e de violência. Então, se essas pessoas estão conseguindo falar, apesar de ser tão difícil, é porque eu acho que hoje elas têm mais acesso para, em primeiro lugar, identificar o que é assédio, né? É reconhecer o assédio. Uhum. Eu tenho um pouco de receio também dessa onda que a gente está vendo de uma retomada ultraconservadora, de só o fato disso acontecer, aumentar a liberdade dos homens de cometer determinadas coisas, porque a gente está escutando um discurso vindo aí falando que mulher tem que ganhar menos, que mulher... desde a abobrinha de não vou estuprar porque você não merece, sabe? O mal, independente do cenário político pós-outubro, o mal está feito de esse discurso ter sido validado. Então eu tenho o meu lado otimista, que eu acho que as denúncias estão aumentando não porque os assédios estão aumentando, mas porque as mulheres estão mais cientes do que é um assédio e de que não merecem passar por isso e estão denunciando. Mas eu também tenho um lado que fica aqui ponderando se talvez não esteja de fato acontecendo uma crescente, ainda que pequena, por causa desse discurso que está sendo propagado nos últimos tempos, sabe? Desculpa, só um adendo. Eu acho que tem a questão também de entender que quando a gente não fala num assunto, ele não some, né? Muita gente diz, não vamos falar sobre racismo, porque isso é perpetuar algo que ficou no passado, e a gente sabe que não ficou. O machismo é a mesma coisa. Então, quando as pessoas se propõem a esse debate, trazem para as redes sociais, para a mesa do jantar em casa, ele acaba criando uma consciência social importante. Diante desse cenário que a gente está passando agora, político, muitos homens acreditam na castração química, que isso seja um bem, eles estão fazendo um bem para as mulheres. É a solução para os assédios, para os estupros, enfim. E então isso demonstra uma falta de conhecimento sobre o que é assédio na cabeça dos próprios homens? Eu acho. Os homens, quando pensam num assediador, eles pensam no cara desconhecido, meio maluco, que vai estar na esquina esperando para atacar uma mulher indefesa. Quando um homem pensa no assediador, ele nunca pensa em si mesmo. É sempre o outro. Ele nunca pensa no pai, ele nunca pensa no irmão, ele nunca pensa no brother dele que encoxou uma mina na balada. Ele sempre acha que o assediador é um cara muito louco na rua. E pro outro, é fácil pensar numa punição como castração química. Mas para si mesmo, ninguém deseja isso. Então eu acho que os homens têm uma visão muito errada, e eu insisto muito nisso com os meus amigos. O assediador pode ser todo cara que de repente invadiu o espaço de uma mulher.
Por quê? Por mil motivos. Mas quando o cara fala em castração química, em pena de morte, quando você ouve falar que na cadeia o estuprador sofre, blá, 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 é porque o homem não se vê como... eu acho que é uma coisa tão apavorante para o homem se ver como assediador que ele sempre coloca no outro. E aí talvez chegue em casa e vá lá cobrar sexo da mulher dele porque ele acha que a mulher é obrigada a transar com ele, porque afinal de contas ele é um ótimo marido. Então, existe uma visão muito distorcida do homem, de achar que o assediador é sempre o outro. Eu concordo. Eu acho que também naturalizar comportamentos do tipo receber ali um nude que não foi autorizado num grupo de WhatsApp e repassar e achar que aquilo é natural, que aquilo não é um desrespeito. Eu acho que no caso da castração química, as pessoas acabam querendo punir o criminoso. E elas não percebem que o crime está dentro de uma cultura de estupro. Para mim, isso é muito claro. Quando o homem violenta a mulher, essa violência ela vem de um histórico patriarcal, secular, que acredita que a mulher é objeto, é submissa e precisa responder ao que o homem quer que ela responda. Então, a gente vê casos de violência sexual com objetos. O cara não necessariamente precisa do órgão sexual para violentar. Se ele quer cometer a violência, ele comete de diversas formas. E quando eu fiz um vídeo pro canal Púrpura sobre castração química, eu fui muito criticada. Porque as pessoas falavam, então espero que você seja estuprada. Eu falava, não, é que quando você é autor de um projeto de lei, como tem um candidato que promoveu esse projeto, né? E que fala sobre castração química, mas você fala absurdos contra as mulheres, que a mulher tem que ganhar menos, ou que não contrataria uma mulher porque ela é engravida, ou que, enfim, coisas que depreciam o universo feminino e fazem a sociedade criar um imaginário de que a mulher é inferior, ele não está contribuindo para o fim da cultura do estupro. Então, eu acredito muito nisso. Se a gente vê sempre no outro a questão do homem que abusa, a gente não entende que o homem acaba não entendendo que ele precisa ver em si a figura do abusador em potencial, né? Entender que isso é uma cultura. A cada momento. Eu acho que é um exercício que os homens precisam fazer cotidianamente. Sim. Porque como é cultural, de fato pode acontecer e o homem não localiza aquilo como assédio. E precisa ser revisto o tempo todo. E eu, como mulher, na verdade, me sinto até meio ofendida quando falam que a castração química vai proteger as mulheres. Por favor, sabe? Não é isso que a gente precisa, não é isso que a gente quer. É como se punindo aquele gueto ali que pratica o crime fosse acabar. E quem vai sofrer a castração química é o homem preto, favelado, Sim, pobre, sabe? Não, com certeza. Não é isso. Com certeza. E nós estamos aqui, então, com a Carolina Pedrosa e a Mariana Mota, discutindo sobre assédio no nosso programa Em Pauta, e vamos para o momento com as redes sociais. Compartilhe com Em Pauta. Durante esses dias, nós recebemos perguntas de alunas aqui da universidade e vamos partilhar com vocês agora aqui no nosso programa. Temos 2 perguntas sobre assédio no transporte público e a reação das mulheres. A aluna Ana Soares pergunta o seguinte: muitas vezes não sabemos como reagir a uma situação de assédio, principalmente no transporte público. Como podemos nos sentir mais preparadas para agir em casos assim? E também a Camila Gomes pergunta o que devemos fazer quando vemos uma mulher sendo assediada no transporte público. Complexo. Bom, a segunda pergunta foi respondida pela menina de 14 anos que fez um escândalo e botou o cara para fora do ônibus. Eu acho que a ideia da sororidade tem que estar presente, de se eu vejo uma mulher sendo assediada no transporte ou na rua, eu vou falar e eu vou reagir e dar para aquela mulher a sensação de que ela não está sozinha. Agora, honestamente, como preparar uma mulher para reagir a uma situação de assédio, eu não sei, gente. Eu várias vezes congelei numa situação de assédio, e aí você desce, começa a chorar, e sente medo, e sente culpa, e sente vergonha, e sente nojo, e ao ponto de não saber mais o que você está sentindo. E aí começa a pensar em tudo que você devia ter feito. Mas, honestamente, eu acho que a mulher não deve nada nesse momento. Ela tem que fazer o que ela pode para sair dessa situação e ficar bem. Eu gostaria de saber o que dizer para essa mulher, faça tal coisa. Mas botar mais uma obrigação nessa mulher que já está sendo assediada, eu não sei o que dizer.
Eu concordo, porque eu acho complicado pautar as mulheres, né? Sempre dizer assim, você tem que fazer isso. Quando existe um conjunto de regras que a sociedade coloca para que a mulher se defenda, por mais que isso seja feito de uma maneira como segurança pública, né, utilidade pública, acaba que joga sobre a mulher essa responsabilidade de, bom, então se você não se defender, a culpa vai ser sua. Joga mais uma responsabilidade, né? Então eu acho que assim, se pudesse ser dada uma orientação, se é que a gente pode se colocar nesse papel de pautar, eu acho que não, mas suponhamos que uma mulher fale, não, eu gostaria de saber, como falou essa pessoa na rede social. Eu diria o seguinte, na minha concepção, publicizar isso, tentar atrair a atenção para isso, porque o assédio ele acontece na calada, né? O homem que coloca a câmera por baixo da saia da menina enquanto ninguém tá vendo, que coloca a mochila na frente, ninguém sabe o que ele fez com o celular. Então, quando existe o que essa garota fez, que eu admirei muito, gritar, chamar a atenção, fazer com que todo mundo olhe e se revolte, eu acho que existe uma repressão desse comportamento abusivo. Mas, assim, ainda assim, deixar muito, muito explícito que se a mulher não fizer isso, não tem como julgá-la. Porque, realmente, é muito desmoralizante sofrer uma situação de assédio, de abuso, e é difícil você dizer para a pessoa o que ela deveria ou não ter feito, né? Mesmo quando ela opta por não denunciar. Eu entendo, eu conheço mulheres que passaram 24 horas numa delegacia para fazer uma denúncia. Então, se eu for fazer isso todas as vezes em que eu for assediada, vocês também, a gente vai ficar a vida. Existe muito mais uma questão de tentar educar o homem do que colocar a mulher na situação de se proteger, né? E eu acho que entre as mulheres o que funciona é a união e uma ajudando a outra. Então, viu a situação? Sim. Infelizmente, a gente sabe quão horroroso é estar nessa situação e quão congelante você fica paralisada. Viu? A mulher que está sofrendo está paralisada, mas você que está vendo, talvez não esteja. Então, de repente, você pode gritar e chamar outra que está do lado e tentar uma comoção, como você disse. Sim. E não deixar uma coisa como, tipo, eu entendo que na situação, no ônibus, né? A galera entendeu que ele era um elemento ali da desordem, que ele deveria descer. Mas numa outra situação, é interessante não deixar quieto. Se elas estivessem no metrô, por exemplo, chamar a segurança, falar isso daqui é crime, ele acabou de cometer um crime. A gente não simplesmente expulsa o criminoso do local, a gente traz para ele para perto do poder público para que a justiça consiga decidir o que fazer, né? Uhum. E isso com esse tipo de coisa, eu acho que cria-se uma cultura. As mulheres começam a reagir porque elas leem matérias como essas, elas veem isso acontecendo, e na próxima ela fala, eu também vou fazer. Isso é muito saudável, né? Inclusive é libertadora. A primeira vez que você reage, você fala, eu posso. Ele sente medo também. Então, o reagir é muito libertador, é ótimo. Sim. Durante o debate, a gente acabou comentando sobre homens que se calam diante de situações em que os amigos ou parceiros, conhecidos, são assediadores. Em julho, alguns vídeos antigos do youtuber Everson Zoy, eu não sei se vocês lembram do caso, vieram à tona e, obviamente, reviraram as redes sociais. Uhum. E no vídeo ele conta como foi a experiência de ter feito sexo com a ex-namorada dele enquanto ela dormia. E junto com ele tinha alguns amigos no vídeo e eles conversavam numa boa, como se fosse super normal. E durante algumas partes eles até chegaram a rir da situação. E aí, no começo desse mês de setembro, ele voltou a falar do assunto e fez uma declaração mais polêmica do que o próprio vídeo. Ele reafirmou que inventou tudo e ainda acrescentou que homem é assim mesmo, que pode não ter acontecido nada, mas eles costumam aumentar. E também teve outro caso recente, que foi do cantor Ferrugem, que durante um show ele chamou uma fã para subir no palco e dançar com um dos músicos dele. Até aí, nada fora do normal. O problema realmente começou quando aceleraram a música e o músico começou a fazer uma dança com a fã que insinuava uma cena de sexo em cima do palco. Isso, e aí depois disso ele descobriu que a moça namorava e aí fez aquela questão que já falamos no começo do programa, pediu desculpa pro namorado dela e ainda falou que a culpa foi dele por ter deixado ela subir em cima do palco. E o que vocês acham dessa situação de que os caras acabam sendo coniventes? Por que eles não fazem nada e por que não tem coragem de dizer que o amigo errou, sabe? Porque no momento do show, ninguém impediu o músico de agir daquela forma. Olha, sinceramente, eu falando de uma forma bem radical, que eu penso assim, no meu feminismo, né, particular. Eu acho que os homens, muitos deles não acham isso errado.
Eles têm que dizer para a sociedade que isso está errado, porque, né, como é que vai ficar perante... As pessoas estão denunciando, fica chato, eu sou um youtuber famoso, mas no fundo eles acham que não tem nada de mal, não é com eles que está acontecendo. E olha que hipocrisia, né, porque se é com a irmã, se é com a mãe, se é com alguém próximo, existe aí uma denúncia, uma briga. Agora, se é com outra mulher, mulher é lixo. Eu acho que no fundo eles pensam isso, mesmo que não admitam. E eu responderia para esse youtuber, né, que falou, mas eu inventei, homem aumenta, é assim mesmo. A problematização é, por que é prazeroso e divertido, vira sinônimo de entretenimento, relatar uma situação de estupro como se ela fosse natural? Por que então, mesmo que seja tudo inventado, você escolheu inventar, você poderia inventar que você ganhou um carro novo, que você tá rico, mas você inventa que você estuprou e os homens acham isso natural? Isso é doentio. Então, eu acho que, no fundo, é uma grande hipocrisia quando as pessoas dizem, aquele candidato ali não é tão racista, ou então, tudo bem ele ser racista, machista, mas não, as pessoas são também, por isso que elas gostam desse tipo de discurso. Sim, é óbvio. Esses candidatos estão crescendo na validação de um discurso que a gente vê até aqui construindo um feminismo que eu defendo muito e que deu muito espaço para o empoderamento da mulher, para falar, não, isso eu não aceito e tal. E aí a galera que acredita, no fundo, como você disse, acredita que, tudo bem, a mulher tem que ser tratada assim mesmo, estava guardando o discurso para si. De repente alguém falou, e se a gente falasse que tudo bem? E aí a galera começou a soltar essas abobrinhas, essas baboseiras, e é por isso que estão validando esse tipo de discurso. Eu concordo, nesses casos, não acham tão errado. Não, a gente volta para aquele ponto da castração química lá e tal, do homem não ver em si mesmo o assediador. E que talvez, gosto de pensar que daqui a uns anos vai olhar e falar, nossa, que absurdo, que horror, foi um assédio gigantesco que eu cometi. Como eu vejo alguns homens fazendo, mas nesse momento, tanto o youtuber quanto o cantor não estão entendendo que invadiram o espaço de um outro ser humano. Não colocam a mulher nesse espaço de, ok, eu preciso preservar, será que essa mulher quer? Por que é engraçado falar que eu transei com a namorada enquanto ela dormia? Que absurdo. Para qualquer mulher, a gente... Não vou dizer para qualquer mulher, mas a gente sente aqui uma dor muito grande de... Nossa, vejo outra como eu passando por uma situação dessa. Mas o homem não entende o quanto isso é abusivo. E, repito, não é o homem louco que anda pela rua agarrando mulher na esquina. Não, é o namorado que tá dormindo com ela, que diz que ama, que se diz uma pessoa honesta, respeitável e tal, mas que carrega em si essa coisa de minha namorada. Eu faço o que eu quero, eu sou um bom namorado, eu tenho o direito de transar com ela enquanto ela dorme. Vira uma cultura, não é indivíduo, é uma cultura. E falar que é uma cultura faz com que muitos homens se sintam muito afrontados, porque eles acabam reconhecendo em si o assédio, mesmo que de uma forma inconsciente. Então é melhor falar que estuprador tem que morrer, que a gente tem que punir com castração, e o assédio acaba aí, matando essas pessoas. Resolvemos o problema. Mas ele continua dando a subiadinha continua dentro na de rua. casa, isso. Continua dentro de casa, continua assoviando pra mulherada na rua, chamando de gostosa, falando todo tipo de bobagem na rua. E essa questão do cantor que você levantou também, assim, eu reparo como ninguém perguntou nada pra mulher, né? O músico falou uma coisa, o outro pediu desculpa pro namorado, pautou que o namorado que não deixou que ela subisse. E a mulher, o que ela queria ali? O que ela tava sentindo? E o abuso que foi? Ninguém, a mulher é sempre colocada como pauta como se ela não estivesse ali, né? Incapaz. No vídeo ela tenta ir até o namorado. Na verdade, o namorado antes tenta subir no palco, um segurança impede, e quando ela termina toda essa situação, é nítido que ela tá constrangida, e ela tenta ir até o namorado, e o segurança impede novamente. Ele faz ali por outro caminho. Coisa A mulher mais fica triste. completamente rendida nessa situação, né? Sempre Humilhante. homens, né? Fique por dentro dos debates contemporâneos. Agora quase já no finalzinho do nosso debate. A gente conversou muita coisa hoje. Foi um debate muito rico. Espero que tenha sido suficiente para conscientizar bastante pessoas, ou para pelo menos instigá-las a pensar sobre temas que antes ficavam guardados nas caixinhas e não vinham à tona nem no seu próprio pensamento. Exato, porque como a Mariana falou, se a gente não fala, a gente finge que não existe.
e aí aquilo nunca vai deixar de existir realmente, né? Então, para finalizar, tentar dar um clima de esperança para toda a mulherada ou para a população que está vivenciando esse momento tão caótico de estamos ganhando voz, mas ao mesmo tempo tá vindo algo muito mais forte que está tentando abafar essa nossa voz e está ganhando força. Será que um dia essa situação pode melhorar? Tá melhorando. Quando eu vejo uma menina de 14 anos berrando no ônibus porque viu uma situação de assédio, eu tenho certeza que tá melhorando. Eu, como mulher, percebo que eu me sinto mais amparada pelas mulheres. A gente conseguiu desconstruir muito essa história de mulher só briga, mulher não sei o quê. Eu toco com 300 mulheres no Iloba de Mim e é lindo ver como as mulheres se organizam ali. Óbvio que tem briga, porque você junta 300 pessoas, as pessoas vão se desentender. Mas tá uma ajudando a outra, cai baqueta, a outra pega, cai lenço, a outra pega. A gente está construindo na sociedade uma ideia de união entre as mulheres, que parece pouco, mas eu acho gigantesco. Porque a gente precisou primeiro desconstruir uma ideia de rivalidade, e agora a gente está construindo uma ideia de união em pouquíssimo tempo aqui no Brasil. Então eu acho que o cenário está melhorando, e eu acho que essa reviravolta ultraconservadora é reflexo do quanto melhorou o cenário, do quanto o feminismo ganhou espaço e de quanto a mulher está mais segura e mais confiante. Tanto é que a maior resistência a essa onda conservadora vem das mulheres. Então eu acho, sim, a gente já melhorou muito e tem um caminho muito próspero pela frente, mas eu acabei de reparar que toda essa mudança está centrada nas mulheres. E que está na hora dos homens discutirem muito mais o seu próprio papel nessa sociedade. Que as mulheres aprenderam, nós estamos aprendendo a lutar, a resistir, a brigar, a botar para fora do ônibus e tal. E os homens? Cadê os homens discutindo sobre ser um assediador? Feminismo é muito visto como coisa de mulher, entre aspas, né? E, de fato, a mulher é protagonista desse movimento. Mas eu acho que o homem, ele precisa participar assumindo que, no momento em que ele tem um privilégio e tem um tipo de benefício com essa cultura, que sempre privilegia o homem, ele também seria protagonista quando ele tenta desconstruir o assédio. Então, eu acho que o homem, já se reconhecendo como machista e se entendendo em um ser humano em processo de desconstrução, ele ajuda muito. E eu acho que também é interessante a gente enxergar o que aconteceu no passado, né? Antigamente, os gays eram presos, não podiam se casar, eram presos por serem gays. O negro não podia sentar ao lado do branco no ônibus em muitos países, na época do apartheid. E isso foi, aos poucos, o racismo não sumiu, nem a LGBTfobia, mas a gente começou a ver casos de denúncias muito importantes, né? Uhum. Então, teve um caso, não sei se foi em Brasília, a cliente no salão de cabeleireiro foi racista e as mulheres trancaram a porta até a polícia chegar, porque ela cometeu um crime ali. Então, a sociedade denunciando as coisas acontecendo, né? Pessoas que pegam a câmera, igual aconteceu no ônibus com essa garota de 14 anos, e registram situações como essas, porque muitas vezes a mulher, às vezes, tendo prova, é negligenciada pela justiça ou duvidada. Imagina quando não tem. Quando a sociedade tem esse movimento em conjunto, a gente entende que talvez daqui a 50 anos não significa que elas não sejam mais conservadoras, essas pessoas, mas a denúncia de assédio fica tão mais comum que pessoas que em tempos atrás iriam achar que isso é frescura, hoje já naturalizam como absurdo. Que bom, né? Então eu tendo a ser esperançosa quanto a isso, mas eu concordo que se o homem não for conscientizado desde cedo, se feminismo sempre for assunto de mulher, a gente nunca vai conseguir criar um respeito em conjunto, né? E eu acho que a gente fala sobre os homens pensarem sobre isso, honestamente, não vai ganhar estrelinha. Não faz mais que obrigação de pensar sobre quantas vezes você foi um assediador. Porque muito provavelmente você pega um homem de 30 anos... Eu não vou dar 100%, não vou garantir, mas eu digo que muito provavelmente, pelo menos uma vez na vida, esse homem foi um assediador. Sim. E reconhecer isso é olhar para si, não é um favor, não é uma ajuda, não merece mais louros do que,
enfim, você está reconhecendo, está se reconhecendo. Eu fico muito satisfeita quando homens reparam em situações em que eles cometeram coisas abusivas e se sentem ridículos e tentam se desconstruir. Teve um vídeo que eu fiz uma vez que chama Sobre Meus Namorados. E aí eu relato várias situações abusivas em que eu passei. E os homens falaram assim, as pessoas comentavam: nossa, eu tava rindo, tava achando tosco, pensando quem é que faz isso? E até que eu me reconheci na situação do carro, que o cara acelera o carro quando tá bravo com a mulher pra intimidar. Então, vários falaram da situação do carro. Então, assim, o abusador, ele é o outro até o momento em que ele tá na figura de si mesmo, né? E achei legal esses homens, poxa, me sinto envergonhado, não vou mais fazer isso. É uma É desconstrução. bonito, porque, enfim, eu falo, né, não vai ganhar estrelinha e tal, mas a gente reconhece que é um processo muito difícil. Sim. Olhar para si mesmo e falar, nossa, eu cometi isso, que eu condeno tanto, mas isso fez parte da minha vida já, eu já estive nesse lugar. Então, é muito difícil para os rapazes, para os homens fazerem isso. Quando eu falo que não vai ganhar estrelinha, é assim, é ótimo, mas não é um favor que você faz para as mulheres. Você está ajudando a construir uma sociedade melhor, e todos nós estamos tentando. Sim. Exato. E a gente sempre evidenciar essas ações contra machismo e opressão e assédio. E, sei lá, juntas somos mais, né? Vamos Com certeza. conseguir. Sim, Com certeza. E eu queria agradecer vocês por essa Obrigada. conversa maravilhosa. Em nome, acho que de todas as mulheres que possam estar ouvindo e que tinham dúvidas e que espero que tenham sido esclarecidas essas dúvidas. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço por ter sido chamada. Para mim é uma honra estar aqui. E eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês também. Gostei de ter participado. Eu também, e parabéns pelo espaço, por trazer essa pauta, que eu acho que a gente precisa discutir muito, muito ainda. Obrigada pelo convite. Obrigada a vocês, meninas. E, galera, muito obrigada pela audiência. Curtam nossa página do Media Center no Facebook e fiquem ligados que logo mais vamos trazer mais debates contemporâneos para vocês. É isso aí, Ana. Obrigada, meninas. Obrigada, ouvintes. E até o próximo Em Pauta. Em pauta. Assuntos que estão em debate. Conteúdo bônus. 2 segundos. Pouco tempo, né? Mas é o intervalo de tempo que nós mulheres temos entre os momentos de tensão. Segundo o Instituto Maria da Penha, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. Somos assediadas constantemente em qualquer ocasião, na rua, em festas, no trabalho, na escola, na faculdade, no transporte e até mesmo em nossas casas. Em São Paulo, são registrados em média 4 casos de assédio sexual no transporte público por semana, fora aqueles que não são denunciados. Sobre esse dado tão preocupante, a professora universitária Samara Brochado, de 38 anos, ativista na causa feminista, opina sobre o motivo de tantos registros de assédio sexual contra mulheres nos transportes públicos, na capital de São Paulo. É reflexo, na verdade, da violência que já existe no ambiente privado. A única coisa que a gente está vendo é que essa violência que a mulher sofre dentro da sua casa, dentro do seu seio familiar, hoje ela está sendo extrapolada para o ambiente público, e aí, no caso, o transporte. Por fim, Samara deixa um recado às mulheres que utilizam ônibus, trens ou metrô, para quando elas forem vítimas ou presenciarem atos de assédio. Se sentindo desconfortável dentro do transporte público, a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer é evidenciar isso no espaço. Ou seja, essa menina está no metrô e ela sente que tem algum homem querendo assediá-la ali. A primeira coisa que ela tem que fazer é deixar escancarado naquele momento. E, com certeza, nós estamos hoje começando a criar um elo das mulheres. Então, a primeira coisa é, chame atenção. Ela não tem que ficar calada, ela não tem que aceitar aquela agressão. Então, ela tem que escancarar isso, seja, de novo, uma agressão física ou uma agressão verbal. Ela não tem que aceitar, ela não é obrigada a isso. A estudante Beatriz Ferreira, infelizmente, já sofreu uma situação de assédio. O fato ocorreu em um ambiente de trabalho, como ela mesma narra. Então, meu caso de assédio foi no trabalho. Eu trabalhava de recepcionista numa empresa que tinha várias pessoas, várias mulheres e homens. E um dia, na hora do almoço, eu estava do lado de fora da empresa, sentada, chupando um picolé.
E o pessoal tava entrando e saindo pra almoçar, até que um dos homens que trabalhava diretamente comigo, assim, todos os dias, passou por mim, olhou pra minha cara e falou: "Me dá uma chupada?" Depois disso, ele viu que eu não expressei nenhuma reação, falou que era brincadeira, deu uma risadinha e foi embora. Eu fui direto ao RH, né, pra falar o que tinha acontecido, e eu ouvi da minha chefe, que ela era do RH, que era um tipo de brincadeira. Aí eu peguei e falei: "Bom, brincadeira não é porque eu não tô rindo, né? Não tô achando graça." E ela falou que ia conversar com o supervisor dele e com ele. Eles conversaram, eu não ouvi a conversa, eu não tava junto. Ele veio me pedir desculpa. Eu não aceitei assim. Ele falou que não teve intenção, eu nem falei nada com ele, eu só ouvi. E depois disso, o pior não foi ele não falar mais comigo, foi o pessoal falar que eu não precisava ter conversado com o RH, me culpando, sabe? Foi bem chato. Vivemos em um estado de alerta. Não existe um local no qual estamos seguras e lutamos para que isso mude. Se já passou por qualquer situação de assédio e não sabe a quem recorrer, fique ligada nas próximas informações. Procure a Rede Feminista de Juristas, Defensoria Pública e escritórios de faculdades de Direito. Além disso, o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, oferece atendimento e orientação sobre a melhor forma de agir. Todas essas sugestões estarão disponíveis em nosso Facebook. Este programa contou com a participação de Ana Zanata e Ellen Cerqueira. Convidados: Mariana Mota e Carolina Pedrosa. Sonoplastia: Marcos Borini. E edição: Ellen Cerqueira.